Meu amigo, minha amiga, benefício de incapacidade total. Se você está recebendo, por exemplo, um benefício de auxílio-doença, existe a possibilidade, por exemplo, de passar, de mudar esse benefício para um benefício de incapacidade total e permanente? É muito importante você saber disso, tá? De que maneira que isso acontece? Você pode pedir isso numa perícia? O que o perito diz com relação a isso, tá? Qual que é o objetivo do benefício de incapacidade total e permanente? Bom, tem como objetivo dar suporte ao segurado, tá? Como o próprio nome diz, incapacidade total e permanente para o trabalho, tá? Em outras palavras, a doença é irreversível. Agora nós vamos lembrar, muita gente me pergunta aqui no canal se, por exemplo, a doença tal, ela concede, no caso, o benefício de incapacidade total. Não, pessoal, não é a doença que torna você, por exemplo, incapacitado para o seu trabalho, tá? Total, permanente ou temporariamente. Pode ser uma doença, pode ser uma lesão, mas ela pode ser que ela não incapacite você totalmente. Não é à toa que nós temos como benefício o auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? É aquele benefício que você, por exemplo, sofreu um acidente de qualquer natureza e ficou com uma lesão e teve uma sua capacidade de trabalho reduzida, mas não efetivamente uma incapacidade total. Você pode continuar trabalhando até na sua profissão, ou você é susceptível de se readaptar em uma nova profissão, fazer uma reabilitação profissional e se encaixar numa nova profissão. Você tem a lesão, reduziu a sua capacidade, mas ela não é total e permanente. A mesma coisa que uma doença. Você tem a doença, mas a doença ela não te incapacitou totalmente. Isso não sou eu quem diz, tá? Isso são leis. Isso está dentro do INSS. Então, muitas vezes, a pessoa, eu tenho a doença X e quero me aposentar por invalidez. Eu quero porque eu tenho benefício de incapacidade total e permanente. Não, pessoal. O benefício de incapacidade total e permanente é aquele que você não consegue mais, de forma alguma, desempenhar a sua profissão, né, a sua atividade profissional, ou mesmo ser reabilitado para qualquer outro tipo de função. Esse é o benefício que é concedido quando o perito, num diagnóstico, ele avalia essa condição do segurado, tá? Não sou eu que faço as leis, eu já falei, tem gente que fica até com raiva, acho que sou eu que não estou querendo dar pontos, mostrar, ou que eu sou contra um segurado aí se aposentar por invalidez, por causa de um benefício de incapacidade. Não, eu estou aqui a favor, eu só estou trazendo para vocês um conteúdo que é muito importante, atualizado, interessante, que todos devem saber, tá? Quem está pedindo um benefício hoje no INSS, quem está recebendo benefício de auxílio-doença, é necessário ter essas informações. A aposentadoria por incapacidade permanente, né, mais conhecida como aposentadoria por invalidez, é o benefício do INSS destinado a pessoas que ficam incapacitadas de forma total e permanente para exercer qualquer trabalho, como nós dissemos, né? O que dizer da incapacidade total, né? O que se considera incapacidade total? Como o próprio nome diz, né? Gera a impossibilidade de desempenhar atribuições de cargo, função ou emprego. Olha aí, ó. Tem que ter, no mínimo, essa incapacidade para você conseguir um benefício de aposentadoria por invalidez, porque você não pode desempenhar nenhum cargo, não tem condições, nenhuma função e nenhum emprego vai te aceitar. Qual que é a diferença entre a incapacidade total e a permanente, tá? No caso da incapacidade temporária, existe uma previsão de recuperação, que é aquela que concede no auxílio-doença, né? Que é o benefício de incapacidade temporária. Ou seja, essa incapacidade, ela é reversível. Ela já possui uma data aproximada para a recuperação. Já no caso da incapacidade permanente, ela não tem previsão de recuperação, é irreversível e insusceptível de reabilitação. Essa última frase, ela é bem frisada e bem importante. Insusceptível de reabilitação profissional. Agora eu pergunto, se isso está na lei, está dizendo isso, por que o aposentado por invalidez, ele é encaminhado para a reabilitação profissional? Se você tem dúvidas com relação à reabilitação profissional, fique também no vídeo que nós vamos falar também, fora o benefício de incapacidade total, nós vamos aqui destrinchar tudo sobre a reabilitação profissional. Então é muito importante você continuar com a gente. Qual que é a diferença do auxílio-doença e do benefício por incapacidade? A aposentadoria por invalidez, ela pode ser concedida já na primeira perícia, tá? Não quer dizer que seja necessário você estar
recebendo benefício de auxílio-doença para aposentar por invalidez. Muita gente já entrou no INSS fazendo pedido do auxílio-doença, que é por uma incapacidade temporária, e o próprio perito notou ali que não era temporária, que tinha um agravamento e que ela impossibilitaria esse segurado de continuar exercendo a sua função ou qualquer outra. E o próprio perito do INSS aposentou por invalidez. Antigamente acontecia isso, tá? Hoje está um pouco mais difícil, tá? Qual que é o valor do benefício de incapacidade temporária, né? Bom, continua se recebendo uma média de 90% a 91% do que recebia quando estava nativa, quem está de auxílio-doença. A grande perda foi para quem aposentou por invalidez depois da reforma da Previdência, né? Porque com a mudança de cálculos, houve uma perda aí de praticamente 40%, né, do rendimento desse segurado. Ele só recebe 60% daquilo que recebia. Existe aí, por exemplo, a possibilidade de você aumentar o benefício. Por exemplo, homens que têm mais de 20 anos de contribuição, para cada ano que ultrapassar 20 anos, soma-se 2% a mais. Para mulheres que têm 15 anos, que tiverem, por exemplo, mais de 15 anos de contribuição, para cada ano que ultrapassar os 15 anos, também recebem 2% a mais, mas isso não muda. A perda é muito grande, tá? Inclusive, nós sempre falamos aqui que tem pessoas que até desistem, né, de receber esse benefício de incapacidade total e permanente, exatamente por causa do valor, porque já não conseguia sustentar a sua família quando recebia 100% da sua renda. Imagina uma perda de 60% e não podendo trabalhar, não podendo ter outra atividade remunerada, tá? O INSS paga a aposentadoria por invalidez para você ficar dentro da sua casa. Você não pode sair, não pode trabalhar numa outra profissão. Então fica uma situação bem difícil para o segurado, tá? A reabilitação profissional, como nós falamos, é um procedimento adotado pelo INSS em situações onde o segurado está, por exemplo, com uma incapacidade, né, está recebendo um benefício, mas ele ainda pode ser readaptado para executar uma outra atividade profissional, tá? Então, quando o INSS faz, por exemplo, um encaminhamento para a reabilitação profissional, ele é obrigatório, tá? Não tem opção do segurado falar, eu quero ou não quero, eu desejo ser reabilitado ou não. É obrigado a atender a solicitação e a convocação, porque senão o benefício e o pagamento também são cessados, tá? Quando a incapacidade ocorre, por exemplo, por uma doença profissional ou acidente de trabalho, ao ser reabilitado, o trabalhador conta com 1 ano de estabilidade. Porém, essa incapacidade não tem relação com a atividade desenvolvida na empresa. Essa estabilidade provisória não existe, tá? Então, para quem está empregado, passou pela reabilitação profissional, pode ser demitido sim quando retorna à empresa, depois de 1 ano, tá? Tem estabilidade. Agora, quem não está empregado, passou pela reabilitação profissional, existe também convênios de empresa do INSS na reabilitação para cotas, né, em algumas empresas, para PCD e para reabilitados do INSS. Essa pessoa que está desempregada e foi encaminhada para a reabilitação, conseguiu, por exemplo, o primeiro benefício no período de graça, né? Foi mandado embora de uma empresa, tem aqueles 12 meses que você continua tendo direito a um benefício do INSS. Quando você faz a reabilitação, sai da reabilitação, você está desempregado. Então pode ser que você consiga se encaixar dentro de uma dessas empresas, através dessas cotas para PCD e reabilitados do INSS, e se fizer um bom ambiente de trabalho, desempenhar um bom papel, pode até conseguir um bom trabalho, tá? Dentro da reabilitação profissional, nós já fizemos vídeos com relação a cursos que estão sendo oferecidos. Você é obrigado, você pode pedir para fazer um curso, vai ser avaliado, mas não quer dizer que o INSS vai pagar ou vai disponibilizar esse curso para você. Mas você é obrigado a fazer as atividades da reabilitação profissional, porque senão o seu benefício ele pode ser cessado e o pagamento também. Existe uma perícia dentro da reabilitação profissional. Nessa perícia deve ser avaliado se o curso que você fez lhe dá condições, por exemplo, de continuar mantendo o seu sustento, né? Que você não passe fome, não fique sem rendimento, que consiga, através, né, dessa reabilitação profissional, voltar a ter as suas atividades profissionais. Isso tudo é avaliado na perícia. É o momento que, se você não estiver, por exemplo, em condições, de você apresentar ali e falar da sua condição, do que está acontecendo com você, tá? O artigo 42 da Lei 8.213/91 diz que apenas nos casos em que o segurado está totalmente incapaz e insusceptível de reabilitação,
para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, é que pode haver a concessão da aposentadoria por invalidez, que é o benefício de incapacidade total, tá? Então tem que estar insusceptível de reabilitação profissional. Como conseguir um laudo, né, para reabilitação profissional? Bom, existe o certificado, tá? Todo cidadão que apresentar aí a documentação completa, laudos, exames que comprovem a condição alegada, que é a incapacidade, é obrigatório cumprir totalmente o programa de reabilitação profissional. Quais os direitos, né, de reabilitados pelo INSS? Bom, a relocação do trabalhador no mercado de trabalho, pagamento de benefício de auxílio-doença até que o segurado esteja apto a desempenhar uma outra função. No caso, aqueles que estão recebendo aposentadoria por invalidez, se não conseguirem ter uma reabilitação ou alguma mudança, continuam recebendo o benefício. Mas é bom ficar atento que tanto o auxílio-doença como a aposentadoria por invalidez, elas não podem ser cessadas enquanto perdurar a reabilitação profissional. Enquanto o INSS não reabilitar você, o benefício continua ativo, tá? Os segurados reabilitados pelo INSS são equiparados a pessoas com deficiência, né, que é o PCD, e como nós falamos, existe aí um acordo, né, que varia de uma empresa para outra, de 2 a 5%, disponibilidade de postos de trabalho para essas pessoas, né? Durante o processo de reabilitação, o INSS deve fornecer, se for o caso, tratamento, exame a domicílio, tá? Aquele segurado que não tem condições de se deslocar para fazer uma reabilitação profissional, o INSS é obrigado a dar condições, tá? Após o término do processo da reabilitação profissional, vai ser emitido um certificado individual. Isso está na lei 90, no artigo 92 da lei 8.213/91. Tempo que dura a reabilitação profissional, não tem tempo específico, tá? Pode ser 2 meses, 1 mês, 2 anos, ou até mais, como está bastante gente, né? Muitos segurados, tanto do auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, estão em análise na reabilitação profissional por um bom tempo, tá? Importante é que você está recebendo seu benefício, o INSS é que tem que resolver o problema. Se eles não têm estrutura para manter a reabilitação profissional, você que está de auxílio-doença não consegue ser reabilitado, você deve ser aposentado por invalidez e pronto, tá? Qual que é a diferença entre o PCD e o reabilitado? De acordo com o decreto 3.298 de 99, compreende-se que a pessoa com deficiência reabilitada é aquela que passou por um processo de reeducação profissional, que possibilite, a partir da identificação de suas potencialidades laborativas, a sua reinserção no mercado de trabalho e participação na vida comunitária, tá? Então, o reabilitado do INSS, ele também tem os mesmos direitos praticamente da pessoa com deficiência, tá? Outro dia um segurado colocou aqui no canal, a pessoa de cadeira de roda, ela pode passar pela reabilitação profissional? Pode, ela pode ser encaixada e reconhecida como pessoa com deficiência? Pode, é claro que pode participar aí, por exemplo, de uma seleção para entrar numa empresa através de cotas tranquilamente, tá? Meu amigo, minha amiga, eu espero que essas informações tenham sido importantes, que tenha trazido aí atualizações, tá? Conhecimento, para que você que tem dúvidas, não sabe muito bem os caminhos, como tudo funciona, é assim dentro do INSS. E nossos conteúdos aqui no canal são totalmente voltados para ajudar você a resolver problemas como nós citamos aqui, tá? O aposentado por invalidez, ele pode ser encaminhado para a reabilitação profissional, sim, quando a aposentadoria por invalidez ela é devida. Nós já falamos, não é a doença que concede, tá? É a incapacidade. Na aposentadoria por invalidez, ela tem que ser total e permanente, tá? Agora, insusceptível de reabilitação, mas o INSS encaminha segurados para a reabilitação profissional, que estão recebendo aposentadoria por invalidez. Vai entender, né? Estamos no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado da maneira que nós fizemos nosso trabalho aqui. Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para você sempre ser beneficiado com os nossos novos conteúdos. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, incentivando, ajudando, compartilhando o canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, com muita paz, amor, prosperidade e saúde. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.